Cumprimentos, amados Senhor. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Queridos, eu quero ser grato ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. Agradecendo ao nosso pastor Lindomar, a nossa pastora Vicelene, os demais co-pastores que sempre nos apoiam, a igreja do Senhor que está sempre convicta de ouvir a palavra. Isso é muito importante, que nessa manhã, querido, nós possamos verdadeiramente refletir sobre essa lição, que o Espírito Santo possa nos conduzir a um crescimento vertiginoso da palavra do Senhor. Amém? Esse é o meu desejo, é o meu coração anela por ser usado por Deus, por ser deixado usado por Deus nessa manhã. Confesso ao Senhor, confesso aos amados irmãos que ao receber o convite para ministrar essa lição, foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo um grande contentamento na minha alma. O quanto essa lição que nós vamos aprender nessa manhã me enriqueceu, o quanto ela me fez refletir algumas coisas que eu precisava melhorar e preciso ainda buscar mais e mais. Eu creio que a cada um de nós que estamos aqui vai ser uma manhã de uma experiência fundamental na nossa caminhada cristã. Amém? Então, desde já eu quero pedir aos amados irmãos que abram a revista no último tema. Aqueles que têm, os que não têm, eu peço que abra a vossa Bíblia em 1 João, a partir do verso 1. Eu quero fazer uma leitura extensa dessa carta, é uma carta muito pequena, mas com informações muito necessárias para cada um de nós. Aleluia, Jesus. O texto-chave que nos propõe aqui é o terceira carta de João, versículo 2. O tema traz aqui: que tipo de membro é você? Vou estar lendo os textos. Eu queria que os amados irmãos nos acompanhassem, aqueles que estão com a Bíblia aberta. Também os amados irmãos também que estão com a revista. Diz assim: ó presbítero amado Caio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem com todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quanto aos irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes, para que os irmãos e para com os estranhos, e que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzirem com digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos quais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas a Diótrefes, que procura ter entre os primados, não o recebe. Pelo que, se for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso,
não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo as mesmas verdades, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis, o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito a escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver brevemente, farei de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos que saúda os amigos pelo o seu nome. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, nós queremos entregar, Senhor, essa lição diante do teu altar, para que o Senhor possa não só nos inspirar, mas para que o Senhor possa edificar a tua igreja nessa manhã. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, estarmos com os nossos corações pautados na tua palavra, e que teu evangelho, Senhor, nessa manhã, possa achar guarida aos corações e trazer crescimento a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? O autor dessa lição, o comentarista dessa lição, ele traz uma pergunta pertinente a todos nós que servimos ao Senhor. Ele diz a seguinte pergunta: que tipo de membro é você? O comentarista dessa lição, ele está desenvolvendo um pano de fundo para individualizar o crescimento de cada um de nós. Ao mesmo tempo que ele individualiza esse crescimento, ele também vai, de forma coletiva, informar que na individualidade, no viver a verdade doutrinária da palavra do Senhor, nós conseguimos viver coletivamente ao ponto da igreja ser desenvolvida e enriquecida pelo Espírito Santo com uma orientação que vem de Deus. E aí nós temos aqui, queridos, no verso 2 do capítulo 3 da epístola, o nosso amado João dizendo: amado, peço que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como vai a sua alma. É interessante notarmos que aqui, João já identifica quem é Gaio, qual é a sua postura, como ele trata a igreja, como ele desempenha o seu papel como servo do Senhor. E isso precisa ser muito fortalecido em nossa mente, em nosso coração, para entendermos que a cada dia mais que servimos ao Senhor, nós precisamos compreender e entender que ao servirmos ao Senhor, nós precisamos servir um ao outro. E essa expressão de servirmos um ao outro nos traz uma imagem daquilo do encontro de Jacó com Esaú. Os irmãos vão entender a minha analogia, o meu exemplo. Porque em algum momento da história, Esaú queria matar Jacó. Jacó vai para uma terra um pouco distante, próximo dos seus parentes, mas ao retornar
a Bíblia vai nos informar que o desejo, o pensamento de Jacó é que o irmão ainda queria o matá-lo, queria fazer um mal a ele. E a Bíblia declara que ao encontrar Jacó, Esaú informa que ele não vê Jacó, mas vê a face de Deus. Ele vê Deus na vida de Jacó. E nós precisamos ter essa dimensão de evangelho. Nós temos diferença entre nós. E quando eu falo diferença, não é diferença em questão de intrigas. Quando eu falo diferença, é em questão que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua percepção. E essa percepção, ela precisa ser respeitada. E ao respeitar essa percepção, eu consigo andar com meu irmão. Eu consigo ver qualidades no meu irmão de forma em que nós caminhamos junto e que o evangelho ganha em progresso, ganha em crescimento, ganha em comunidade, em comunhão. Amém? E aí nós temos na lição aqui o alvo, que é levar os membros da igreja local a ter como alvo ser membro de um comportamento cristão exemplar. E isso é importante, porque o comportamento aqui não é algo que alguém vai fiscalizar por mim. Eu preciso me fiscalizar. Eu preciso me autoanalisar. Como estou com Deus? Como estou servindo a igreja? Como estou servindo ao corpo de Cristo? Eu preciso me analisar. Amém? E aí nós temos aqui, queridos, 3 objetivos da lição. Primeiro, distinguir que papel exerce no corpo de Cristo e como o faz. Desejar ser um vaso nas mãos do Senhor, em ação na igreja. Identificar em que precisa melhorar como membro da igreja. E esses objetivos precisam a cada dia ser paulatinamente trabalhados por cada um de nós. E nessa manhã, nós queremos, de uma forma simples, mas objetiva, trazer alguns exemplos de como nós podemos fazer isso. E uma coisa interessante aqui, e aí eu queria me reportar alguma frase aqui da revista que diz assim: é interessante notar que Deus usou Paulo, Pedro, João para edificar a vida cristã, as vidas cristãs através de cartas. De fato, a maior parte do Novo Testamento consiste em cartas a novos crentes, escritas com o objetivo de encorajá-los, guiá-los e ensiná-los na nova fé. As circunstâncias e o desejo de ajudar os novos crentes levaram os apóstolos a manterem contatos com eles através de correspondências. Então, essas cartas, elas são endereçadas, muitas delas eram endereçadas para trazer uma orientação, um fortalecimento principalmente aqueles que estavam começando na fé, aqueles que estavam começando a dar os seus primeiros passos na fé e que precisavam ter a sua fé alicerçada e precisavam de orientações de quem já havia experimentado o evangelho, alguém que já tinha passado por algumas circunstâncias e tinham sido aprovados através dessas circunstâncias. E aqui nós temos um conjunto de cartas, e se nós olharmos as cartas no Novo Testamento, elas são formadas de 21 cartas. Nós temos Atos dos Apóstolos, que não é uma carta, nós temos os 4 evangelhos e o Apocalipse. Ou seja,
mais de 80% aí, podemos dizer, que são constituídas de cartas. E essas cartas com objetivos centrais, algumas pastorais, algumas doutrinárias, algumas foram escritas para simplesmente receber, pelo menos a carta de Filemão é uma carta endereçada a Filemão para que possa receber Onésimo, para os irmãos entenderem, que era um escravo, mas que Paulo endossa essa carta dizendo para Filemão: olha, Filemão, agora recebe Onésimo não como um escravo, mas como um irmão em Cristo, porque Deus estava trabalhando a vida de Filemão para tratar simplesmente não só com Onésimo, mas também com Filemão. E as cartas, elas sempre têm esse objetivo de edificar, de trazer crescimento, de trazer uma pureza e uma riqueza tamanha. E aí, queridos, nós temos aqui a estrutura dessa carta que acabamos de ler. A estrutura da carta, ela traz um sentimento do autor. Qual é o sentimento do autor que nós podemos destacar aqui? Nas suas cartas, João escreve como um pastor ao rebanho, preocupado em protegê-lo das tentações do mundo e dos erros dos falsos profetas, desejoso de vê-los estabelecidos na fé, no amor e na santidade. As cartas de João, ela traz esses traços pertinentes e importantes, ou seja, João tem nas suas cartas o desejo de ver a fé dos irmãos alicerçada, deles viverem em amor, deles viverem separados para Cristo. E isso deve ser o nosso desejo quando entramos na casa do Senhor, o desejo de ver o meu irmão ser santificado, fortalecido, alimentado. Eu preciso olhar para o meu lado direito, pelo meu lado esquerdo, na minha retaguarda ou na minha frente, se o meu irmão está precisando da minha ajuda ou não. E se ele precisa, eu preciso de alguma forma, em oração, em consagração, em jejum, ou em uma palavra, trazer algo que edifique a fé do meu irmão. E o desejo de João aqui é simplesmente não é ver uma igreja extraordinária, abarrotada de pessoas. O desejo de João é que a fé dos amados irmãos seja alicerçada, porque o crescer vem de Deus, mas a obra é feita ainda por cada um de nós que estamos aqui na terra, queridos. Nós precisamos entender isso. O mover é do Espírito Santo, a graça é do Espírito Santo. Ele é que transmite a fé para nossas vidas, e nós precisamos ter essa dimensão. Então, essa carta, ela tem em si um escopo em que ela se divide em três personagens. A carta, nós vamos perceber que ela é direcionada a uma pessoa, mas João vai falar também de mais dois personagens aqui. Ele fala de Gaio, de Diótrefes e de Demétrio. E ao falar sobre isso, ele vai trazer agora como esses personagens estão respondendo ao evangelho que lhe foi proposto. Então, o primeiro tópico aqui, Gaio, um membro fiel. O destinatário da carta é um irmão amado chamado Gaio. Ninguém sabe quem era Gaio, que tinha um nome tão comum como José da Silva. Ou seja, não há uma biografia de Gaio, mas Gaio é aquele que está servindo ao Senhor na casa, na igreja, e que, pela sua postura, pela sua fidelidade, pela sua forma de se portar dentro da igreja, é ouvida o seu posicionamento, é
é informado a João como é o posicionamento de Gaio. Tanto que ele vai endereçar essa carta dizendo exatamente quais são as qualidades dele, o que ele está fazendo dentro da igreja do Senhor. E ao exemplo disso, João deixa bem claro que o desejo dele é que ele possa ter uma condição física fortalecida ao reflexo da sua condição espiritual. Então, João está deixando bem claro que ele sabe qual é a condição espiritual de Gaio, que é uma condição salutar, uma condição fortalecida no Senhor. E a exemplo disso, queridos, eu morei em alguns estados, e assim, eu não vou falar de todos os estados, vou falar de Minas Gerais. Todo final de ano, vocês sabem que tem aquela corrida de São Silvestre, né? E eu morava num bairro que chamava Silvestre, olha aqui. Aí, teve uma corrida lá, nesse mesmo período, se não me engano era 5 quilômetros ou 10 quilômetros. Eu tinha uma explosão de correr tiro curto. E aí, tinha os irmãos, ou as pessoas que iam correr lá, e tinha umas pessoas mais velhas do que eu. Eu disse para mim, rapaz, isso é batata, vou ganhar. Se eu não chegar em primeiro, para ver em segundo, eu chego. E aí, comecei a correr. Você correu, as pessoas mais velhas estavam mais atrás. Só que quem corre sabe que a corrida não começa no começo, é no final. Porque você tem que manter uma constância. Você não precisa correr rápido demais e nem devagar demais. Você tem que manter uma constância. Lá no final você dá aquela esticada, porque o teu músculo já está, né, fortalecido. Você vai no embalo, na força, na garra e vai. E aí eu estou lá na frente. Rapaz, chegou no meio, só vi eu começar quando a tropa de elite passa na frente. Passa 1, passa 2, passa 3. Por final eu cheguei em 10º. Mas, irmão, foi uma frustração tão grande. Eu cheguei em 3º na minha idade. Mas os que estavam na frente eram muito mais. Por quê? Porque, na realidade, eu estava acostumado a tiro curto e não me comprometi a desenvolver um fortalecimento físico para corridas longas. Por que eu estou dizendo isso, querido? Muitos de nós precisamos, como servos do Senhor, manter uma constância na casa do Senhor. Eu não preciso ir tão devagar, mas eu não preciso ir tão depressa. Eu preciso ir na margem e na direção de Deus. E quando eu vou na margem e na direção de Deus, eu sou alicerçado, fortalecido, alimentado. E eu sou campeão, como cada um de nós precisamos ser campeão para chegar até o céu. Lá não vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar. Todos nós vamos chegar juntos, porque Cristo quer nos levar para o céu. Amém? Então, João está dizendo isso para Gaio. Permanece, fique firme, se mantenha em pé, que a sua saúde, seu vigor, sua forma de agir seja fortalecida no Senhor. E aí, nós temos a visão dos irmãos que visitaram a Gaio. E é interessante notarmos, querido, uma coisa que até eu quero passar agora para os irmãos, que para entender basicamente aonde estava situada a igreja ali que Gaio presidia, ou era um dos que presidia essa igreja. E por que João manda essa carta, endereça essa carta a Gaio? Porque para resolver um problema peculiar do primeiro século da igreja cristã, que era o trabalho missionário. As igrejas não tinham a facilidade que nós temos hoje.
não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha as agências que nós temos hoje, não tem os grupos que facilitam o envio dos missionários. As igrejas trabalhavam com aquilo que elas poderiam trabalhar, mas havia uma estratégia fundamental nessa igreja. Havia Gaio, que era aquele que recebia os amados irmãos, que ardia no seu coração em pregar a palavra de Deus. Então, João captava essas pessoas eram aprovadas por João, João endereçava essas pessoas para Gaio, Gaio ali recebia, acolhia, dava alimento, orientava e depois enviava elas para o campo. E isso ocorreu várias vezes. E ao fazer isso, a Bíblia vai informar que a igreja do século I, ela começou a se expandir ao ponto do século IV, Constantino colocar a igreja do Senhor, a igreja cristã, como religião oficial do Império Romano. Veja, foi em pequenos passos, mas estratégicos. Nós precisamos ter essa dimensão de reino. Nós não precisamos fazer muito, mas nós precisamos fazer. Nós não precisamos abarcar muitas coisas, mas nós precisamos ter um objetivo, uma centralidade em servir o reino. Quem dá o crescimento é Ele, quem salva é Ele, quem renova é Ele, quem estabelece o trono dEle na igreja do Senhor é Ele. Mas nós precisamos, de uma forma peculiar, desenvolver isso em nós, ser mais cordiais, ser mais receptivo às pessoas. Louvo a Deus por essa igreja. Eu nunca fui tão acolhido como eu fui acolhido nessa igreja. E não falo isso, irmãos, simplesmente para elogiar a igreja. Falo isso com um sentimento no meu coração de dizer que eu sou grato por ter sido acolhido por essa igreja. Não que as outras não fossem, mas essa igreja me ensinou a acolher diferente, de uma forma mais profunda. Então, nós vamos perceber que Gaio é aquele que está como se fosse numa base missionária. Ele recebe os amados irmãos que ardem em seu coração em servir, em adorar ao Senhor, em prestar a sua vida em louvor e honra do Senhor, e ele desenvolve isso, capacita, orienta, traz esse direcionamento, e ao trazer esse direcionamento, ele envia, mas o enviar aqui não é dele, o enviar é do Espírito Santo. E aí nós vamos perceber uma coisa. No tópico 1, a fidelidade à verdade. Todo servo de Deus, querido, que tem fidelidade na verdade, faz o seu coração queimar por aprender mais de Deus. Não tem um servo que tenha fidelidade na verdade, que vive plenamente a verdade. Quando eu falo plenamente a verdade, não quer dizer que nós não somos passivos a erros, quero dizer no sentido do desejo de servir a Deus, de buscar a Deus na inteireza. É nesse sentido que eu quero colocar para a igreja nessa manhã. Então essa pessoa, ela tem um aspecto e a voluntariedade de servir a Deus em todo o tempo. Não há tempo ruim para ela. Irmão, estou precisando de fazer isso, eis-me aqui. Irmão, estou precisando daqui. Estou aqui. Conte comigo. E aqui nós vamos perceber que a fidelidade de Gaio não é simplesmente a João, que verdadeiramente é um servo de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, e algo que às vezes eu sempre coloco, e por onde eu passei, eu sempre prismei por isso. Ser submisso aos meus líderes. E quando eu falo submisso aos meus líderes, não é simplesmente no caso do pastorado, é importante, é vital, de importância. Mas, por exemplo,
tem um líder, a líder das crianças. Eu tenho que ser submisso às orientações da líder das crianças, porque ela está incumbida de orientar a minha filha, o meu filho, assim digo aos irmãos, ou seja, eu tenho que ser submisso, porque ela está sob a orientação de Deus. E eu vejo, às vezes, muitos pais, às vezes, questionando, quando um líder vai lá e diz, olha, não é para fazer isso não. E aí o pai fica aborrecido, quem é ela? Quem é ele para fazer isso? Negativo, querido. É uma autoridade de Deus, nós precisamos respeitar e precisamos entender que é o tempo de Deus de ensinar as nossas crianças, de ensinar os nossos adolescentes, de ensinar os nossos jovens. E nós precisamos ter essa dimensão de reino, de nos submetermos às autoridades que é nos imposta. Não por homens, mas por Deus. E que elas têm em benefício do nosso crescimento a orientação necessária para nos levar para o céu. Então Gaio é esse servo do Senhor. A fidelidade da doutrina aqui, querido, precisa estar em todos os aspectos da nossa vida. Eu preciso ser, sim, como nós... às vezes nós somos ensinados aqui, sermos fiéis nos dízimos, nas ofertas, mas eu preciso ser fiel ao meu filho, à minha filha, eu preciso ser fiel à igreja do Senhor, eu preciso ser fiel lá no trabalho, eu não posso de maneira alguma dizer, Deus não está vendo, os irmãos não estão vendo, aqui eu posso fazer o meu arrumadinho. Não posso. Essa semana aconteceu uma situação no meu trabalho que eu lá, normalmente, às vezes, dá uns cortes de energia lá no condomínio. E aí, hoje, essa semana, foi 13 cortes. Aí, o zelador passou pergunta, normalmente, eles ligam lá. Seu Marcelo, o que aconteceu? Acabou a energia? Eu falei, não, entrou o pessoal para fazer o corte aí. Eu não sei se é do senhor. E aí, o zelador passou perguntou para mim, falou, acredito que tenha cortado, às vezes foi por engano, não sei. Aí o senhor dá uma olhada, vê se o senhor está com a conta em dia, se não tiver, liga lá para eles religar. E aí o zelador disse, não, rapaz, faz o seguinte, deixa lá que eu vou arrumar para você lá. É fácil, é só ligar. Não, eu falei, eu disse, não vou falar o nome da pessoa para não expor, mas assim eu falei, olha, não faça isso. Primeiro que é antiprofissionalismo você fazer isso. Segundo, porque se alguém fez essa pessoa que foi lá desligar, ela fez um serviço que foi lhe imposto para fazer. Ou seja, você não pode ir lá desfazer o serviço que alguém já fez. O serviço dela é ligar e desligar. Ela desligou, ela vai lá e vai religar quando ela tiver o comando para religar. Então, você não pode colocar a mão ali. Ah, não, mas lá sim, eu estou dizendo para você, só para uma orientação, você é novo, você chegou agora, não estou querendo criar nenhum atrito, mas eu estou te orientando que você não deve fazer isso, que vai causar problema para você e vai causar problema para o morador. Então, nós precisamos ser verdadeiros em tudo, querido. Eu não posso simplesmente fechar o olho e dizer, não. Eu tenho que ser verdadeiro em tudo. É fácil ser verdadeiro em tudo, querido? Vou perguntar de novo. É fácil ser verdadeiro em tudo? Mas nós precisamos lutar a cada dia para sermos verdadeiros. Conosco, em primeiro lugar. Primeiro com Deus. Depois conosco. E também com os nossos irmãos. E aqui ele fala também da fidelidade do comportamento. E aí ele cita aqui, dizendo, grande alegria de João foi ver o seu filho na fé e andar na verdade. É bom notar que no comportamento com os crentes depende da nossa posição doutrinária. O crente que é instável na sua posição doutrinária vai demonstrar instabilidade no seu comportamento como crente. Ou seja,
é bom nós observarmos o nosso comportamento. Nos faz entender aquela parábola lá, né, em que um construiu a sua casa na areia, outro construiu a sua casa na rocha. Aquele que construiu a sua casa na rocha, veio o vento, suportou todos os ardis e permaneceu em pé. Mas aquele que construiu a sua casa na areia não permaneceu em pé. Ou seja, a nossa fé não pode ser rasa, as nossas convicções não podem ser rasas, a nossa fala não pode ser de meio termo. Eu tenho que ter uma convicção no que eu estou falando, do que eu estou vivendo. Então nós precisamos aqui, diz assim, você faz ser notado por Deus e pelos homens. Entenda que a firmeza de Gaio aqui, a fidelidade dele no comportamento, foi notado não só para aqueles que ele recebia, mas João também notou, e acredito que as pessoas que passavam por ali, via que aquele homem era um homem notável, perceptível. E é interessante entendermos que nós não podemos ter uma dicotomia em nossa confissão, na nossa prática, entre a doutrina cristã e a sua ética. Como eu até comentei, dei um exemplo do meu trabalho. Eu não posso ser sal e doce. Eu não posso ser amargo ou, doce. Eu tenho que ser uma coisa ou outra. Eu preciso me definir como cristão. Se eu sou cristão, eu preciso verdadeiramente me definir como cristão. E não simplesmente colocar, em alguns momentos, a minha cristandade, o meu comportamento em xeque. Nessa semana eu fiz uma lição com a minha filha, que era para observar os raios do sol durante o dia. Durante a manhã, durante a tarde e durante da manhã, meio-dia e à tarde. E eu até esqueci, eu ia fazer uma didática com os irmãos aqui, mas acabei esquecendo em casa. Então, quando cheguei aqui, eu lembrei. Mas acho que dá para fazer aqui com um copo de água. A Bíblia vai nos informar que Gaio era um homem transparente. E na didática que eu fiz com a minha filha, tinha uma parte lá que falava sobre 3 objetos. O transparente, o opaco e translúcido. O transparente, translúcido e opaco. Esses 3. E aí, a dinâmica era, qual que vai atravessar os raios? O transparente atravessa. O translúcido atravessa, mas muito pouquinho. O opaco nem atravessa, porque ele é opaco, é como se fosse isso aqui, ó. A nossa vida tem que ser de forma transparente ao ponto de nós sermos vistos por Deus, por dentro e por fora, não como os fariseus, que eles eram bonitos por fora, mas sapucaiados por dentro. Mas nós precisamos verdadeiramente estarmos buscando essa dimensão de reino. E aí, ser transparente é ser convicto, é ter a vida pautada em Deus, é ter a vida devotada a Deus, é buscar verdadeiramente a Deus em todos os aspectos. É entender que as pessoas vão olhar para nós com uma transparência, com uma convicção de servo e de serva de Deus. Amém? E a fidelidade no serviço. A fidelidade no serviço faz você ter a experiência novas e extraordinárias, porque a cada dia que você se
se volta ao serviço de Deus, Deus trabalha no teu coração, Deus trabalha na sua vida como trabalhou na vida de Gaio. Gaio recebeu muitas pessoas, mas teve muitas experiências notáveis na sua vida, e a sua vida não foi só uma vida de transformação, mas como também ele transformou muitas vidas. Então nós conhecemos Gaio. Agora nós vamos falar um pouco de Diótrefes, que é um personagem meio cinzento nessa história. Eu vou correr aqui porque eu sei que o tempo ali já está, mas fica tranquilo que vai dar tempo. Diótrefes era o oposto de Gaio. Gaio era um crente que andava na verdade, amava os irmãos e praticava a hospitalidade aos estrangeiros. Diótrefes só amava a si mesmo. Ou seja, Diótrefes era... Alguns informam que Diótrefes poderia ser um judaizante convertido ao cristianismo. Como Paulo resistiu a Pedro em rosto, quando teve aquela questão que os judaizantes não recebiam os gentios, aqui pode ser que Diótrefes também seja um judaizante que, ao ver os cristãos gentios chegando àquela igreja, ele resistiu, não recebeu, e aí impedia também que outras pessoas pudessem receber essas pessoas nas suas casas, alimentar e também desenvolver o crescimento do evangelho. E quantos irmãos, muitas das vezes estão na igreja, têm essa percepção, têm essa forma de agir, e nós não podemos ser dessa forma. Nós precisamos ter um coração de acolhedor, um coração de acolhedora. Eu e você, nós precisamos a cada dia buscarmos em Deus a necessidade de ter um coração transformado, singelo e generoso na presença de Deus. E aí nós vamos perceber que ele tinha uma atitude orgulhosa. Ele pensava em si, ele queria ter a primazia. E quantas pessoas nos dias atuais também querem ter a primazia, quer ter o primeiro lugar, quer entender que se ele não fizer, ninguém vai fazer. E não é assim, querido. Quem escolhe é Deus, quem usa é Deus, quem manifesta é Deus. Nós somos apenas vasos nas mãos do olheiro. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Mas se eu tiver um coração disposto a fazer, ele vai fazer. E o destaque não vai ser meu. Eu não vou ser aquele que... Eu até um dia que preguei falando sobre isso, que um determinado irmão foi para um festival junto com outras pessoas para louvar ao Senhor, pediu para gravar, filmar aquele episódio ali que eles estavam aí louvando ao Senhor, mas a pessoa só filmou aquele que pediu para filmar. Aí terminou o festival, eles foram lá para casa de um deles, chegou lá, achando que tinha filmado todo mundo, tinha filmado só o irmão. Os irmãos ficaram chateados. Porque a impressão que tem que aquele irmão, ele queria destaque. Na realidade, o irmão não entendeu que era para gravar todo mundo, que era para filmar todo mundo. Porque a obra é feita por cada um de nós, querido. E o reino de Deus vai crescendo a cada dia mais. Veja que ele era uma pessoa orgulhosa, pensava em si próprio. Diótrefes se recusou a aceitar a orientação de um crente mais experiente. Ele achava que sabia de tudo e ninguém podia ensinar-lhe a nada. Veja que a primeira, João manda uma carta endereçada a ele e nos diz que talvez ele tenha destruído essa carta ou tenha arquivado essa carta para não ler, porque recusou as orientações de um grande líder espiritual para o seu próprio desenvolvimento e crescimento no reino. E quantas pessoas resistem ao rosto de líderes
E nós precisamos nos submeter à liderança, não simplesmente porque, eu penso que vou ter vantagem em alguma coisa me submetendo à liderança. Não, porque isso é bíblico, isso é passível ao conhecimento e ao direcionamento de cada um de nós, queridos. E quantos têm a sua língua, às vezes, envenenada, que precisa ter, como a tenaz de Isaías, um dia, teve que passar pelo processo. Quantos, às vezes, têm a sua vida desenvolvida em queixar, em criticar, em dizer, não faço melhor, se fosse eu no lugar de tal pessoa, eu faria. Me coloca lá, vai ver como é que as coisas vão acontecer. Não é assim, queridos. Para cada ocasião, para cada fase da igreja, Deus prepara alguém, Deus levanta alguém para um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está aqui simplesmente porque você foi salvo, é um objetivo central da Bíblia Sagrada, que está lá em João 3,16, mas você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida, na tua história, na tua família, e esse propósito só vai ser impedido se você travar a sua alma, o seu coração, para servir a Deus da forma que Ele quer. Não é da tua forma, não é da minha forma. Diótrefes aqui perdeu a oportunidade de ser usado por Deus, de fazer com que o nome dele fosse citado também pelos irmãos que foram a João a falar de Gaio. Ele tinha uma influência perniciosa. Diótrefes era um líder em potencial, mas fracassou. Parece que havia brigado com alguns irmãos da igreja e queria que todos os demais irmãos, membros, compartilhassem das suas brigas. Quantos não fazem isso, querido? Porque cria uma intriga, às vezes, com um irmão, de ver, orar, pedir perdão, reconciliar. Ele quer que outros irmãos também briguem. Aquele irmão ali ele é assim, assim, assim. E vai contaminando. Eu estive numa igreja que era mais ou menos assim. Em que uma jovem chegou e falou, o que você acha de fulano de tal? E eu só ouvindo. Ela falou, irmã, a Bíblia manda a gente fazer o quê? Não, eu quero a sua opinião. Não, eu estou perguntando à irmã, o que a Bíblia manda nos fazer? Orar. Ore por ela. Só quer que eu ajude ela? A senhora quer que eu ajude a senhora em oração? Eu vou ajudar. Mas eu não posso entrar nessa briga da senhora com ela, não. O que eu posso é orar pela senhora e por ela. Então nós temos que ter esse pensamento, esse comportamento cristão, querido. É melhor perder para ganhar. Entende? Eu preciso perder. Se você se sente na desvantagem, não importa. Sinta-se na desvantagem, mas ganhe no reino. Está entendendo? Leve às vezes o desaforo para casa, mas diz, Senhor, eu vou orar. Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai mover. O que eu não posso é me contrapor e dizer, você falou assim, eu vou fazer assim. O reino de Deus não é assim. O exemplo pecaminoso, Gaio não seguiu o exemplo, não presta. O problema de Diótrefes foi o amor a si mesmo e não o amor a Cristo. O trabalho do Senhor, que possamos dizer como Paulo, sedes meus imitadores como também sou de Cristo. Ou seja, querido, foi citado pelo nosso pastor Cleomar, o versículo, que nós precisamos almejar primeiro o reino do céu, e as demais coisas sejam acrescentadas em nossas vidas.
Eu preciso amar em primeiro lugar a Deus. E quando eu amo a Deus em primeiro lugar, paulatinamente ou num sentido global, no que diz respeito à igreja, ao todo da igreja, não global, ao todo da igreja, eu passo a amar os meus irmãos. Eu passo a sentir a graça na vida dos meus irmãos. Eu passo a negligenciar qualquer defeito, qualquer situação, qualquer comportamento do meu irmão e passo a amá-lo de uma forma singela, generosa. E eu preciso ter esse comportamento em todo tempo, em todo momento. E muitas das vezes é Deus tratando com cada um de nós. Só para finalizar, queridos. Nesse mesmo lugar que eu trabalho, um domingo passado, a pessoa foi instalar um guarda-roupa no seu apartamento. Era de domingo, não podia fazer barulho. E aí a pessoa passou com a malinha, com a ferramenta. E eu conheci a pessoa, era serva de Deus, eu vou ligar lá, né, assim, para só orientar, que não pode. Tentei ajudar. Aí, falei para a irmã, hoje a senhora vai fazer alguma coisa aí, porque hoje não pode. Aí ela disse assim, eu vou montar um rack aqui, e só isso. Eu falei, mas não pode. Eu queria pedir para a senhora não fazer isso, porque daqui a pouco os moradores vão reclamar, a senhora vai ser multada e tudo, né? Expliquei para ela. Ela disse assim para mim, olha, seu Marcelo, eu até entendo, mas eles jogam um toco de cigarro aqui, joga lixo ali, não sei o que. Eu falei assim, olha, mas o erro deles não faz com que a senhora tenha razão para fazer o mesmo. A senhora está entendendo? Eu falei, a senhora é serva de Deus. Aí eu tive que me colocar como servo para explicar para ela que ela era serva de Deus, que ela não podia fazer daquela forma. Ela foi lá e disse, chegou lá, senhor Marcelo, aí eu falei assim, aí um ligou, está tendo barulho. Aí eu liguei eu falei para a senhora que não vai fazer barulho. Agora eu vou montar o guarda-roupa. Eu falei, Jesus. Eu falei, então eu vou ter que falar para a síndica, infelizmente, eu tenho que falar para a síndica, a senhora conversa com a síndica. Aí a síndica conversou com ela, depois apareceu lá, Marcelo, desculpa, tal, e eu realmente fiquei nervosa, porque as pessoas fazem isso. Sim, mas deixa eu explicar para a senhora, às vezes Deus está trabalhando no teu coração, para a senhora não, para Deus trabalhar em algo que a senhora precisa, e às vezes a senhora vai ser tentada, a senhora vai ser de uma forma, alguma circunstância vai acontecer com a senhora, e a senhora precisa se manter firme. Está entendendo, querida? Nem tudo é o diabo. Tem gente que fala, é o diabo. Não, nem tudo. Claro. O adversário, ele sempre está criando uma estratégia para nos tirar do foco. Mas nem tudo. E finalizando, Demétrio é um membro com bom testemunho. Todo mundo fala bem dele. João, Gaio, a igreja e a verdade. Ele tinha um testemunho fiel para com os que são de fora. Ele cumpriu as orientações de Paulo na liderança da igreja em 1 Timóteo 3:7. João não escreveu mais nada a respeito de Demétrio, mas isso é suficiente. Demétrio pode ser cada um de nós. Hoje nós estamos na igreja, mas Deus pode nos enviar para sermos orientados para ganhar almas para o Senhor. E aí, quantos de nós querem, de repente, ser um Demétrio? Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Aquilo que eu não pude transmitir com as minhas palavras, que o Espírito Santo possa lhe abençoar e continuar abençoando a sua vida. Amém?